Queridos, a proposta desse culto, não é? É o culto breve, vamos ter logo mais a ceia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tem inquietado o meu coração. E eu acho que algumas coisas estão acontecendo no Brasil que me chamam a atenção, positivamente. O fato de alguns professores universitários terem um status de importância no país, de evidência, é algo que me chama a atenção. Embora eles tenham posições agnósticas, mas acho interessante o que diz Leandro Carnal e Clóvis Barros no livro de autoria de ambos, com o título Felicidade ou Morte. E ali Leandro Carnal fala sobre a questão da felicidade, da busca da felicidade. E esse afã de ser feliz, e tentam e filosofam acerca da felicidade como alvo na política, do bem-estar social, a felicidade no contexto de bens, de riqueza, a felicidade no contexto familiar, mas falta para mim aquele sentido mais profundo e real, que é a felicidade interior, da paz interior, que eu tenho certeza, não tenho dúvida, só aquele que conhece ao Senhor Jesus experimenta desta felicidade. Falo muito sobre felicidade temporária, sobre momentos de felicidade que eles têm, mas nós podemos dizer que em nós, em Cristo Jesus, e por meio do seu Espírito Santo, nós usufruímos de uma felicidade permanente. A felicidade é um estado de espírito em Deus, de descanso, de conforto em Deus, de esperança em Deus. Não uma felicidade patética. Não estou me referindo àquele que diz, eu tenho problemas, mas eu estou super... Não é isso. É aquele bem-estar, aquele equilíbrio emocional e espiritual, mesmo em passando por provações duras e difíceis. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Então, essa felicidade, que podemos chamar de paz e espírito, nós temos em Cristo Jesus. Qual é a sua felicidade? Qual é a busca da sua felicidade? Porque muitos equivocadamente pensam que ser feliz, e rotulam, é ter coisas, é possuir coisas, ou é deter poder, é ocupar funções e alcançar um status intelectual sobressalente. Então, para esses, a felicidade, ela está fora de si mesmo, mas numa busca exterior. E eu posso lhes garantir, queridos, que a felicidade não está nestas coisas. Nesse livreto que me referi, ele conta uma historieta de um rei árabe que se sentiu muito infeliz e ele estava num estado de depressão muito profunda, e ele chamou os seus sábios e os seus médicos, e esses foram para o palácio, e ele disse: eu sou um homem rico, eu sou um homem detentor de ouro e de palácios e de mulheres e de cavalos e de exército, porém no meu coração há uma infelicidade constante. E aquele rei então pede para que os sábios dessem a ele a cura.
para aquela infelicidade íntima do seu coração. E então um dos sábios disse: olha, rei, se o Senhor usar a camisa de um homem feliz, essa tristeza vai passar. Essa tristeza o Senhor não vai sentir mais. E então o rei imediatamente mandou então que buscassem a tal camisa do homem feliz. Aqueles homens foram e vasculharam as aldeias do reino e foram para as terras distantes e começaram pelos palácios dos nobres. E ao perguntar aos nobres, os nobres disseram: nós não somos felizes, nós temos momentos de felicidade, nós não somos felizes. Foram então para os comerciantes ricos, conhecidos, e disseram mesmo: não, mas eu tenho problemas, eu não sou uma pessoa realizada, eu não sou uma pessoa feliz, quem dera eu fosse como o rei. E assim foram aqueles homens buscando em todas as matizes da sociedade, do reino, até que por fim encontraram um humilde, simples pastor de ovelhas. E aquele homem era conhecido pelo seu bom humor, pela sua alegria constante, permanente. Então o encontraram e perguntaram: você é um homem verdadeiramente feliz? Ele disse: sim, eu sou um feliz, eu sou grato a Deus, eu sou uma pessoa realizada com aquilo que tenho, daquilo que sou, eu sou de fato uma pessoa feliz. Então, quando lhe pediram a camisa para entregar ao rei, descobriram que ele não usava camisa, ele não tinha camisa. Sabe por quê, queridos? Roupas não vestem o coração, coisas não vestem a alma. E esse contentamento que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses procede de Deus. Nós vivemos uma sociedade de busca, uma sociedade do ter e não do ser. E nós vivemos, como disse o irmão em sua oração, essa tensão de se realizar com as coisas que aí estão e de ser feliz segundo o padrão do mundo. Filipenses capítulo 4 é um texto tão contemporâneo, tão precioso para todos nós aqui, essa breve reflexão. Filipenses capítulo 4, carta do apóstolo Paulo. Vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Você abra a sua Bíblia, e eu jamais imaginava que um dia eu dissesse assim: ligue o seu tablet ou seu smartphone. Pois é, chegamos a esse ponto. Eu há poucos anos atrás, 4, 5 anos, eu pedia: vamos desligar o celular, e agora, né? Agora eu estou dizendo: ligue o celular. Está aqui. Ok, ficou muito bom. Vamos ler? Vamos ler assim a uma voz só? Você pode olhar aqui e manter aí a sua Bíblia aberta. A partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Pode continuar, irmão. Isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Mas, pode seguir. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, né? Tanto sei estar, como também de tudo já tenho, tanto como, assim como, e agora sim vem um texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, querido. Pode voltar ao texto lá do início. Irmãos, esse é um texto conhecido de todos nós. O apóstolo Paulo, nesta carta de Filipenses, ele fala sobre alegria. Por 18 vezes Paulo usa a palavra alegria. Agora, e se pensar em alguém que fala tanto em alegria, em felicidade, poderíamos imaginar um homem assim, com a vida absolutamente estável, alguém que não tivesse preocupação alguma, alguém que não tivesse qualquer limitação física, uma saúde abençoadíssima, perfeita, as contas em ordem, tudo pago, um bem-estar, um lugar, um ambiente. Mas não era assim. Paulo, ele estava preso. Ele estava numa prisão domiciliar. E Paulo, por aqueles meses, seria decapitado. Na verdade, Paulo vivia uma tensão muito séria, que era a expectativa do seu julgamento. Estava em Roma. E agora era a última instância. E Paulo, então, ele aguarda o veredito final de César, que muito provavelmente seria de sua morte. E o foi. Agora, pense comigo. Paulo fala naquele contexto sobre alegria, sobre contentamento. E eu devo aprender muito com o apóstolo Paulo. Quantos aqui precisam aprender com ele? Diga amém. Nós, encerrando, guarde comigo aqui esses princípios. E sinceramente, Deus é fiel. Não era isso que eu tinha em mente compartilhar com os irmãos nesse primeiro momento. Mas Deus foi nos levando a isso. E certamente é algo que eu preciso ouvir. Uma vez um senhor me perguntou, tenho 28 anos de ministério já, né? E o Senhor perguntou, pastor, alguma mensagem que você prega, que você sente e percebe que ela é para você? Eu disse, todas elas. Porque não há nenhuma mensagem que um homem de Deus pregue sem que ele seja o alvo da exortação, da instrução, ou mesmo do estímulo, não é? Aquela fala de Deus. Então Deus está falando comigo. Deus fala com você, diga amém. Então Deus está falando com você sobre contentamento em Deus. Paulo então estava preso. Paulo estava numa casa, não poderia sair de lá. Paulo faz daquele lugar, não temos tempo para isso, o seu campo missionário através dos centuriões que por lá passaram. Mas o que eu quero enfatizar é o que está descrito pelo apóstolo Paulo sobre contentamento em Deus. E essa fala, essa pregação, ela é muito, muito contemporânea por conta desse mundo chamado pós-moderno, que leva o homem, classifica o homem por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, não por aquilo que essencialmente ele vive. Então, entenda em Deus o seu valor. Primeira palavra, fale a pessoa que está ao seu lado, você tem valor. Você tem valor, você tem valor, você tem valor.
eu tenho valor, você tem valor em Deus. Amém. A despeito daquilo que somos, da nossa aparência, daquilo que trazemos como cabedal de conhecimento, de cultura, Deus nos ama de uma forma tão preciosa. E Paulo nos convida à alegria da vida. Irmãos, eu amo a vida. Quantos aqui amam a vida? Diga amém com a boca aberta. Isso, porque tem crente que não consegue falar amém, né? Escreva amém mesmo. Irmãos, a vida é um presente de Deus. O fato de você estar aqui nessa manhã é uma dádiva gloriosa do Senhor. Quem trabalha com saúde sabe o que significa a perda da saúde. Nós não precisamos perder a saúde para valorizar a vida. Nós não precisamos perder o emprego para saber do valor da fidelidade dos dízimos e ofertas. Nós não precisamos perder para então perceber o quanto tínhamos. Sejamos gratos a Deus, gratos pelo dom da vida. Tiremos de nós aquele estado de murmuração. Dizem que as mulheres reclamam muito, não concordam. Tem alguma mulher que murmura aqui? Levanta a mão. Sabia que não tem, só lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba tem, aqui não tem nada. Não tem. Não tem mulher que reclama. Tem alguma mulher que reclama do marido aqui? Sabia que não tinha. Não tem. Não tem. É um problema do interior paulista, irmãos. Vai chegar aqui. Olha, nós temos um hábito em nós, intrínseco, da insatisfação. Repita, insatisfação. Sabe quando ela começa? Na Bíblia? Em presbíteros. Sabe aonde? Um pouquinho antes. Você falou Abel? É, certíssimo. Mas um pouquinho antes. Em Eva. Por quê? Havia tudo. E podia usufruir de tudo. E Deus disse, olha, mas aquela árvore não. Ela tinha tudo, mas não tinha aquela árvore. O ser humano, e aí foi plantado no coração de Eva o estigma da insatisfação. E é nisso que trabalha. Não sei se alguém trabalha aqui com marketing, propaganda. Alguém trabalha nessa área, né? Eu li a biografia do fundador lá da Apple, o Jobs. Perguntaram para ele, como você cria produtos? Ele disse, eu não crio produtos, eu crio necessidades. Está entendendo? E aí, o ser humano, ele está inserido nesse contexto de insatisfação permanente. Não é boa a roupa que tem, não é suficiente o carro que possui, o lugar onde mora ainda não é adequado. Não que eu seja contra isso. O crente tem que prosperar com a graça de Deus e Deus nos abençoa. Quantos podem dizer amém por isso? Nós não estamos falando quando em contentamento, preguiça, comodismo. Não. O povo de Deus e o povo presbiteriano de modo geral tem esse elan de estudar, de crescer, de desenvolver, não é? De prosperar. Isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, tem a ver com aquilo que Deus espera de nós mesmos. Deus tira o homem do contexto que está para fazê-lo melhor. É assim que Ele fez com os 12 apóstolos, é assim que Ele faz comigo e com você. Agora, eu não posso me deixar levar pelo espírito da insatisfação. Eu não posso me deixar dominar por aquele sentimento de desassossego, de cobiça, de inveja, que tantas vezes o mundo, de forma imperativa, determina sobre nós. Concluindo, olhe para a Bíblia,
Eu tenho aqui 4, 5, 6 lições só para você enxergar no texto que nós lemos. Primeiro, troque a murmuração pelo contentamento. Repita, troque a murmuração pelo... que diz aqui no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, troque murmuração. Irmãos, olhem todos para mim. Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Certamente há mulheres muito lindas, mas a que eu amo é minha esposa. Certamente há carros muito melhores, mas aquele que tenho, o qual agradeço, é aquele que o Senhor me deu. Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho em Deus. Troque a murmuração pela gratidão. Isso vai mudar a sua perspectiva de vida. Nós temos aqui a palavra também do Senhor que nos diz: não andeis ansiosos, não é? Então, é preciso controlar essa nossa ansiedade por coisas através da oração. Uma palavra boa aqui para você também: saiba, perto está o Senhor, você não está sozinho, Deus está contigo em meio às suas lutas. Quantos podem dizer amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, na dor, na aflição, na angústia, na provação. Você não está sozinho, Deus está com você. Aleluia. Tem um vale, né, irmão? Não tem um vale? Vale da sombra da morte. Porque a gente pensa que a nossa vida é só altos montes, mas também tem um vale, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então nós também passamos pelo vale. Não temeremos, porque sabemos em quem confiamos e o Deus a quem servimos. Amém, queridos? E aqui nós temos o texto, versículo 8. É muito interessante isso aqui. Traga à sua mente aquilo que edifica a sua fé. Sabe? A nossa mente é a fonte dos pensamentos. Então, se você só pensa o que é injusto, o que é mentiroso, o que é impuro, isso tudo vai ocupar a sua mente e vai dominar os seus atos. Então Paulo diz assim: olha, a sua mente, guarde a sua mente. Eu sinceramente, eu não consigo assistir muito tempo de jornal nacional. Eu pego assim, eu vou zipando e vou vendo as notícias do dia, mas cansa, e aquilo na verdade vai corrompendo a minha saúde emocional. Não é assim? E aí a gente tem que selecionar aquilo que é bom, aquilo que constrói. Então, a sua mente tem que estar sendo cuidada. Paulo fala isso há 2000 anos atrás. Olha, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é puro, há coisas que poluem muito. Então, aquilo trazer santidade ao meu coração, seja isso que ocupe o meu e o seu pensamento. Aleluia. Irmãos, Paulo fala assim, pode seguir o próximo versículo, irmão, que eu preciso, repita, eu preciso me inspirar em pessoas sérias com Deus. Eu vou explicar. Há muitos maus exemplos aí. As notícias, os jornais nos revelam caminhos fáceis para a fortuna, caminhos fáceis para a riqueza, mas que por fim precipitam em abismos. Nós não podemos, como cristãos, nós temos dupla cidadania celestial e, é claro, a terrena, mas nós não podemos nos inspirar na atitude destes homens e mulheres como sendo o padrão Brasil. Nós podemos fazer diferença, a começar em nossa família,
em nossos relacionamentos mais íntimos no nosso trabalho. Quantos concordam? Digam amém. Eu estou falando em termos de honestidade, em termos de caráter. Então, aquilo que a política nos revela como atos comportamentais não são para mim força de influência para o meu agir e para o meu decidir. Quando vejo homens de Deus, pastores, eloquentes, usados poderosamente por Deus e durante anos, mas que por uma situação ou outra caem e vem sobre estes o peso do juízo de Deus, da própria igreja, não me abate. Eu sinto compaixão, mas não significa que eu farei deles o meu exemplo, o exemplo a ser seguido. Paulo é um exemplo para mim. E ele diz assim: olha, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso, diz a versão, também praticai, e o Deus da paz será convosco. Inspire-se em pessoas sérias com Deus. Tem pessoas sérias de Deus aqui nesta igreja? Quantos querem? Digam amém. Gente que nos inspira a fé, gente que é exemplo moral e espiritual. Então olhe para essas pessoas e diga: meu Deus, me torna alguém semelhante a este meu irmão. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Irmãos, lá no final, ele fala da alegria novamente, no versículo 13, que tantas vezes é usado como uma espécie de slogan: tudo posso naquele que me fortalece. É que muitas pessoas não observam o contexto do texto, porque Paulo está falando assim: olha, já passei por fome, por nudez, não é? Passei por caristias, por castigos e martírios, tantas vezes prisões e quase a morte, mas a despeito disso tudo, ele diz, porque ninguém se refere a esse contexto anterior, né? Ninguém quer passar por tudo aquilo que Paulo fala, mas só usa a segunda parte. Mas Paulo diz: a despeito disso tudo, de ter passado por tudo isso, eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Paulo, ele não foi livre da espada de Roma. Morreu mártir, porque essa era a vontade de Deus quanto à sua vida. Não significa que Deus vai responder todas as nossas orações e que vai fazer tudo aquilo que nós desejamos que Deus faça, e que será a nossa vida segundo a minha perspectiva, segundo o meu desejo, segundo a minha vontade, como se Deus fosse uma espécie de gigante lá da lâmpada. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus nos ama profundamente e Ele sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Deus é fiel. Vamos orar? Feche os seus olhos, preparando-nos para a ceia do Senhor, e fale com Deus agora. Se necessário, peça perdão a Deus por tantas vezes ser murmurador, queixoso, e tantas vezes não valorizar aquilo que Ele é em sua vida e tem feito de bem na sua vida. Deus não erra. Deus é bom. Essa frase eu ouvi de um pastor que estava enterrando seu filho, pastor, jovem de 39 anos, o pastor da igreja Assembleia de Deus de Presidente Prudente, uma igreja com 18 mil membros. Lá estava a viúva e os seus 3 filhos, e o pai
de 84 anos, no ofício fúnebre do seu filho, o pastor disse: Deus não erra. Irmãos, Deus não erra sobre a sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Mesmo não merecendo, o Senhor nos toma em tuas mãos, nos dirige os passos e converte nossas decisões. Meu Deus, nós não queremos andar sobre as nossas próprias pernas, nós queremos ser dirigidos pelo Deus Todo-Poderoso. Tira de nós todo o espírito de murmuração, de queixume. Nós sabemos que a murmuração atrasa a bênção 40 anos, como foi do povo de Israel no deserto. Foi pela murmuração. Então Deus dá-nos um coração agradecido, uma alma leve, um espírito feliz, para te servir aqui, ó Deus, e para honrar o teu nome, aonde quer que estejamos. Dá-nos, ó Deus, um coração que te agrade. Dá-nos os lábios repletos de louvor e gratidão. Tira de nós tudo aquilo que entristece teu Espírito Santo. Alegra a nossa alma. E eu te peço, Deus, que o Senhor derrame sobre esta igreja uma unção de alegria e uma unção de contentamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e certamente fortalece a tua igreja e abençoa o teu povo. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.